preparei aqui uma pequena apresentação para partilhar convosco e vou passar aqui para esta apresentação, ok? Então, deixem-me só, vamos lá, perceber o que é isto do coaching. O que é que realmente está por trás desta metodologia? O coaching, eu gosto muito de dizer que o coaching é um processo de cocriação. E o que é isto, um processo de cocriação? É quando o coachee, neste caso o cliente e o coach, ambos, o coach vai ajudar o seu coachee e ambos criam alguma coisa. Mas quem cria, quem faz o clique é o cliente. Isto é extremamente importante. No coach, o especialista é o cliente, porque é o cliente que quer, sabe, quer e sabe onde é que quer ir. O coach tem o dom da pergunta, de poder fazer as boas perguntas para fazer com que realmente o seu cliente chegue a determinados resultados. Faça um determinado percurso, seja clarificador, crie nitidez na sua mente para depois poder entrar em ação. E aqui é realmente a grande diferença do bom coach ou do mau coach. Portanto, se nós vamos para uma sessão e vamos ter uma conversa muito agradável, no final da conversa acabamos por ter uma conversa muito agradável, provavelmente nós vamos chegar ao fim de uma, duas ou três sessões e vamos dizer, ok, estou a ser acompanhado por um coach. As conversas têm sido espetaculares. E resultado? Aí é que é a diferença. Um bom coach produz resultados, faz com que realmente o seu cliente evolua, o seu cliente se supere todos os dias e consiga atingir melhores resultados. E dessa forma mude a sua vida, transforme a sua vida. E esta é a essência do processo de coaching. Portanto, é um processo de cocriação com um princípio e meio e fim, em que o coach ajuda o seu coachee a chegar onde ele quer, no seu tempo, dando o seu ritmo, trabalhando ao seu ritmo e obtendo os resultados. Porque quando não existem resultados, o que é que acontece? Acaba por se começar a criar desmotivação nas pessoas. E, portanto, nós quando começamos a ficar desmotivados, porque vamos a algum sítio e não sentimos resultados, acabamos por criar descrédito no próprio processo. Então, o coaching é um processo de cocriação. E para simplificar aqui algumas coisas, deixem-me criar-vos aqui uma pequena diferenciação. O coach não é, por exemplo, aconselhamento. Se eu procuro aconselhamento, se eu procuro alguém para me aconselhar, isso não é coach. Portanto, eu vou ter com alguém que é especialista numa determinada área e pergunto, olha, já agora eu estou aqui com um determinado problema, qual é o conselho que me dá? Isto não é coach. Portanto, um coach não dá conselhos. Um coach não pode pegar naquilo que são as suas experiências e dar conselhos a uma pessoa. Porque o que é bom para uma pessoa, o que foi bom para mim, e eventualmente poderá ser o melhor para o meu cliente. Eu tenho é que saber fazer perguntas e fazer com que o meu cliente realmente descubra o que é que está à procura da sua vida. Também não é formação, porque existe a diferença. Não é? Eu aqui estou a fazer uma masterclass, estou-vos a passar informação e vocês estão a absorver essa informação. Portanto, o coach também não é formação. Também não é consultoria, porque a consultoria é alguém que é especialista numa determinada área, vamos supor marketing digital, e diz ao seu cliente que para obter um determinado resultado deve fazer assim, 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 vai elaborar um plano para realmente ajudá-lo a fazer de uma determinada forma, seguir um determinado conjunto, um determinado conjunto de metodologias, de passos, para obter o resultado pretendido. Também não é mentoring. O que é isto de mentoring? Mentoring é alguém que tem experiência numa determinada área e, dessa forma, vai ajudar alguém que é mais novo, vai mentorizar alguém que é mais novo para que essa pessoa mais rapidamente possa atingir os seus resultados. E também não é terapia. O coaching é para pessoas saudáveis. Isto é extremamente importante. Para pessoas saudáveis. Portanto, eu quando, por exemplo, estou a fazer uma sessão de coaching e começo a ver alguém, por exemplo, a começar a ficar com a voz muito lenta, a começar a ter alguma perda de lucidez, eu normalmente pergunto se a pessoa está a ser acompanhada por alguém, se a pessoa está a ser medicada, porque o coaching é para pessoas saudáveis. Portanto, se algum de vocês um dia disser assim, eu queria fazer coaching porque me estou a sentir um bocadinho fraco, esqueçam, o coaching não é para tratar fraquezas, o coaching é para ajudar pessoas a atingir um determinado resultado, ok? E, portanto, e agora que passamos aqui esta fase de paralelismos,
Como em qualquer das minhas masterclasses, vocês, quando precisarem de fazer alguma pergunta, força, podem abrir o microfone e fazerem essa pergunta, ok? Ou então, no chat, podem colocar essa pergunta e eu depois estou atento ao chat e tento responder a essas perguntas que vocês vão colocando, ok? Portanto, se tiverem alguma questão, força, aproveitem, façam as questões para podermos realmente clarificar alguma das situações. Então, o coaching está muito ligado àquilo que são os resultados, ou obtermos resultados. E normalmente as pessoas não atingem resultados. Porquê? As pessoas não atingem resultados porque muitas vezes definem mal os seus objetivos. Ou seja, definem os objetivos de uma forma que, mal o objetivo é definido na mente da pessoa, provavelmente essa pessoa não vai ter vontade de entrar em ação, porque o objetivo está mal definido. Às vezes nós definimos um objetivo e logo a seguir, não é, esquecemos do objetivo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu perdi a minha dica, entre aspas, a minha vontade de perseguir o objetivo. E nós vemos isto com bastante frequência. Pessoas que, em determinados momentos das suas vidas, nas suas empresas, nas suas atividades profissionais, definem um objetivo, sentem ali uma pica quando estão a definir o objetivo, mas passado uma hora esquecem-se completamente, desfocam-se completamente daquilo que estão a fazer, encontram algo que é mais prazeroso de fazer e começam a fazer outra coisa em vez de se focarem em perseguir os seus objetivos. Então, o coach aqui tem um processo, tem um papel muito importante, que pode realmente ajudar o seu cliente a focar, a definir bem um objetivo para que esse objetivo seja extremamente prazeroso. Em muitas circunstâncias, quando nós estamos a trabalhar com alguém que está a definir o seu propósito de vida, está a definir uma vida daqui a 5, 10, 20 anos, o legado que quer deixar, aí o prazer de atingir o objetivo é extremamente forte e é muito motivador, porque o propósito é aquilo que move a pessoa, é aquilo que realmente vai pôr a pessoa em ação à procura daquilo que é o seu objetivo. Então, muitas das vezes, o que é que nós vemos quando alguém vem ter connosco? Normalmente, quando alguém vem ter connosco, nós estamos perante esta situação. A pessoa sabe mais ou menos para onde é que quer ir, sabe mais ou menos no sítio onde está, mas, não é? Na sua mente é um novelo de lá cheio de nós. E aqui o coach o que é que tem que fazer? Tem que ajudar, utilizando as metodologias de coaching, ajudar o seu cliente realmente a fique com o processo mais nítido, com o caminho mais nítido, com o seu objetivo que quer atingir mais nítido, ou então com a situação atual mais nítida. Porque é muito importante nós percebermos esta questão da situação atual ou da situação desejada. E aqui, quando nós começamos a trabalhar com alguém, e através do conjunto de perguntas que nós vamos a fazer a essa pessoa, nós conseguimos criar tal nitidez. Eu costumo utilizar, e gosto muito de utilizar este paralelismo quando estou a falar do coaching. E utilizo este paralelismo que é o paralelismo do GPS. Então, deixem-me fazer o seguinte. Portanto, está aqui alguém a perguntar, não está a partilhar a tela. Estou. Estão a ver a tela, certo? Oh, Miguel, têm que clicar no visualizar, tem que visualizar apenas o teu... Ok, pronto. Certo. Então, por favor, ponham aí no canto superior direito do Zoom, existe uma quadrícula que diz visualizar e pode ter 9 pontinhos, ou então quando vocês selecionam exibição do orador, conseguem ver com toda a gente, senão só vem um quadradinho. Se tiverem um computador, normalmente isto fica mais pacífico. Ok? Pronto, já estão a dizer que conseguem, tudo bem, portanto basta ir ao visualizar, obrigado Paulo, basta ir ao visualizar e colocar em vista de apresentador, ok? Portanto, então, retomando aqui esta analogia. Portanto, então eu costumo dizer que realmente um processo de coaching é quase como um GPS, não é? Nós hoje em dia, todos nós utilizamos um GPS. Alguns de vocês que eventualmente até já tiveram em workshops passados já ouviram eu falar nesta analogia do GPS. Então imaginem o seguinte, ok? Imaginem que vocês querem ir para um determinado sítio. Imaginem que querem ir para Lisboa, ok? Pegam no GPS e marcam lá, vão ao GPS e marcam lá Lisboa. Escolhem Lisboa
E o GPS começa-vos a dar o caminho, não é? Começa-vos a dar as várias alternativas. Vocês podem ir pela A1, podem ir por outra alternativa, podem ir pela Estrada Nacional, podem pagar portagens, podem não pagar portagens e por aí fora dá-vos um conjunto de alternativas. E vocês escolhem uma, dependendo da vossa pressa, dependendo do tempo que querem demorar a chegar lá, escolhem uma. Normalmente somos todos apressados, portanto escolhemos aquela que é mais rápido e aquela que não tem polícia. Normalmente é assim. Portanto, mas vamos supor, põe no GPS, quer ir para Lisboa e começam a fazer o seu caminho. De repente, chegam ao vosso destino, não é? Fazem 300 e tal quilómetros para aqueles que estão aqui do Porto, aqueles que são de Lisboa, pronto, faz conta que estão a ir para o Porto, fazem o percurso direito, ao contrário, e o que é que acontece? Eventualmente, quando eu chego a Lisboa, olho para os lados e digo assim, epá, mas eu não queria vir aqui para a Praça Marquês de Pombal, eu queria ir para a Câmara Municipal. E isto porquê? O que é que aconteceu? Quando eu peguei no GPS e coloquei o meu destino, eu disse Lisboa. E, portanto, escolhi a cidade de Lisboa. E o GPS provavelmente escolheu por mim o ponto que provavelmente é o centro de Lisboa. E então, eu não defini com nitidez o sítio onde eu queria ir. Agora, se eu dissesse que é Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, e se eu até disser que quero meter o carro, colocar o carro lá no parque de estacionamento, ele leva-me ao sítio, à porta do parque de estacionamento. É a diferença, porque eu escolhi com nitidez o meu destino. E na vida, muitas vezes é isso que nos acontece. Nós dizemos, eu quero ir para ali, não é? E quando chegamos lá, dizemos assim, epá, afinal não era bem isto que eu queria. Porquê? Porque na tua mente, tu não definiste com precisão, com nitidez, o destino onde tu queres chegar, ok? Mas também pode acontecer outra coisa, que é eu pegar no GPS e começo a marcar o sítio para onde quero ir, o meu destino, e de repente o meu GPS diz que não tem cobertura. Se o meu GPS não tiver cobertura, ele vai mudar as alternativas? Provavelmente não. Porquê? Como não sabe o sítio onde eu estou, não conhece o meu ponto com precisão, não me consegue dar as alternativas para eu prosseguir o meu caminho. E isto acontece muitas vezes nas nossas vidas também, que as pessoas dizem assim, epá, eu quero ir para ali, mas não sabem o sítio onde estão hoje. E como não sabem o sítio onde estão hoje, não entram em ação. Ficam com dúvidas, começam-se a questionar todos os dias. Porquê? Porque não sabem com precisão o momento em que estão. Então, num processo de coaching, é extremamente importante nós percebermos o momento atual, qual é o nosso momento atual, que tipo de recursos, por exemplo, nós temos, recursos de tempo, recursos financeiros, que tipo de capacidades ou competências nós temos. É extremamente importante nós percebermos isso com nitidez, para depois podermos perceber quando é que queremos ir com nitidez e escolher o nosso caminho. Então, deixem-me aqui partilhar aqui um desenhozinho convosco. Então, o que é que acontece? Normalmente, o que nos acontece é que nós estamos aqui no ponto A, certo? Nós estamos aqui no ponto A e temos de ir aqui para o ponto B. E então, nós começamos a dizer, aqui, quando nós estamos a fazer isto no papel, normalmente dizemos assim, para ir do ponto A para o ponto B, temos que fazer isto, não é? Mas, na realidade, o que é que acontece? Na realidade, na nossa vida, no dia-a-dia, nós para irmos do A para o B, normalmente nós temos que fazer assim, às vezes andar para trás, depois andar para a frente, andamos para aqui, para chegar ali ao ponto B. Esta é que é a nossa realidade, certo? Pronto. E agora vejam o seguinte, eu quero ir daqui para aqui, mas eu para ir daqui para aqui, eu posso ter várias opções, certo? Depois de eu definir muito bem o meu caminho, eu posso ter a linha vermelha para aquele sítio, eu posso ir escolher outro caminho, posso ir daqui para ali, para a linha verde. Então, o que é que vai fazer um coach? Depois de ajudar o seu cliente a definir muito bem a situação atual, ou seja, qual é o teu dia-a-dia, o exemplo, vamos pegar aqui um exemplo, uma pessoa que só é um exemplo muito recorrente, porque normalmente nós quando trabalhamos em coaching, há vários temas que normalmente aparecem no dia-a-dia, um deles é a gestão de tempo. Nós somos muitas vezes consultados para ajudar pessoas que querem melhorar a sua gestão de tempo. Então, o que é que acontece? Quando nós estamos a trabalhar e aplicando o coaching na gestão de tempo, que é um exemplo prático, então, o que é que eu vou fazer para ajudar a pessoa? Eu não começo logo a trabalhar alternativas, eu vou perceber o dia-a-dia da pessoa. Então, começo-lhe a dizer, então, conta-me lá o teu dia-a-dia. Olha,
Tens agenda, não tens agenda? Mostra a tua agenda. Como é que tu trabalhas no dia a dia, ok? Então, eu estou a trabalhar o ponto A, a situação atual, a ver como é que a pessoa se organiza, a ver se a pessoa, por exemplo, tem blocos de tempo, quantas agendas tem. Eu já tive pessoas que tinham 5 agendas, que geriam diariamente 5 agendas. Foi o máximo que eu consegui, que eu encontrei até hoje. Portanto, como é que é a tua capacidade de fazer as coisas, a tua capacidade de produção, a tua produtividade no dia a dia e por aí fora. Portanto, eu começo com muita precisão, com muita nitidez, a perceber qual é a situação da pessoa neste momento. E depois faço-lhe a seguinte pergunta: olha, para ti, o que seria gerir bem o tempo? Explica-me lá o que é para ti gerir bem o tempo. Porque todos nós somos diferentes, não é? Não vou ser eu que vou dizer, não, tu agora vais ter que fazer assim ou vais ter que fazer assado. Eu vou perceber para a pessoa o que é que faz sentido. E a pessoa começa-me a dizer, para mim gerir o tempo era, por exemplo, eu podia chegar às 7 da tarde, desligar o meu computador e ir descansado para casa. É uma maneira de nós podermos perceber que, olha, se calhar aquela pessoa trabalha tanto tempo, tantas horas, que não tem tempo para a família, eventualmente. Então, eu posso começar a perguntar, mas agora explica-me, mas vais para casa porque é família? Não, eu quero ir para casa descansado, com a minha mente clara, a dizer que fiz tudo. Ok, muito bem. Então, tu agora dizes que, por exemplo, sais às 20 ou às 21 e agora queres começar a sair às 19. Perfeito. E então, diz-me uma coisa, a que horas gostarias de começar a trabalhar e por aí fora. Portanto, eu vou começar a perceber o que é que a pessoa quer e vou ajudar a que seja a própria pessoa a criar a sua realidade, a criar o seu objetivo, ok? Não sou eu que vou dizer, que tens que fazer isto, aquilo ou aquilo outro. E, portanto, a pessoa vai percebendo e vai criando nitidez na sua mente daquilo que será o seu objetivo de organizar melhor o tempo. Ok? Depois isto está muito bem definido, então vamos começar a pensar nas alternativas e vamos perceber, ok, então para tu isto daqui para aqui, e vamos supor que a pessoa diz assim, eu gostava de melhorar a minha gestão de tempo em 2 meses. Eu nos próximos 2 meses gostava de ir daqui para aqui. Muito bem, então agora vamos pensar nas alternativas. E já agora, de ir daqui para aqui, que alternativas vês? Como é que estás a pensar fazer? Eventualmente a pessoa pode dizer, olha, eu gostava de fazer um curso de gestão de tempo, ok, é uma alternativa. Eu tenho que começar a organizar melhor, ok, é outra alternativa. Eu tenho que comprar uma agenda porque não tenho agenda, ok, é outra alternativa. E, portanto, nós vamos começar a listar um conjunto de alternativas por aí fora. E depois vamos ajudar o nosso coachee que seja ele a escolher a melhor forma de gerir ou os melhores caminhos para obter o seu resultado. Isto porquê? Vamos pensar logo na agenda. Eu, pessoalmente, eu gosto de tudo eletrónico. Eu sou aviação a papel e, portanto, tento tudo pôr em formato eletrónico. Mas há pessoas que adoram papel. Portanto, eu não posso forçar o meu cliente a dizer tu, a partir de agora vais passar tudo para formato eletrónico. Porque, eventualmente, a pessoa até tem falta de capacidades, não é? De utilizar ferramentas eletrónicas, vamos supor. Então, eu faço esta pergunta. Diz-me uma coisa. E a utilizar do papel está a funcionar? Consegues funcionar? Sim, consegue funcionar. Então, se está a funcionar, não mexe, não respira, ok? E se for de formato eletrónico? Já experimentaste, por exemplo, usar o formato eletrónico? Sim, eu não gostei porque tenho alguma dificuldade nisto e aquilo. Pronto, ok. Então, vamos ver se esse é o melhor caminho. Então, vamos começar a listar um conjunto de alternativas e depois vamos ajudar que seja o cliente a escolher. E eu, para ir do A para o B, vou escolher a alternativa A, B e C. Ok? Depois de escolher estas alternativas, nós vamos decompor essas alternativas em pequenas tarefas. Ou seja, vamos supor que o cliente diz assim, eu escolhi o caminho verde. Então, para ir dali para ali em 2 meses, ok? Queres ir dali para ali, então, qual é a primeira atividade que tens de fazer? Meta 1. Depois, meta 2, meta 3, meta 4, meta 5. Ou seja, vamos decompor o seu caminho, aquele caminho, em várias parcelas, para que seja fácil para a pessoa poder entrar em ação. Porque muitas das vezes o que é que o nosso cérebro vê? Vê que dali para ali é um caminho muito longo. Começa a ver, em vez de prazer em atingir as coisas, começa a ver coisas dolorosas. Tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo, mas depois vou ter que fazer aquilo outro, mais aquilo outro, não é? Começa na sua mente a criar dor. E depois diz assim, se calhar não vale a pena.
e acaba por desistir, não é? Muitas vezes nós vemos pessoas a dizer que gostavam de fazer coisas, mas depois, quando começam a fazer, já dá tanto trabalho, se calhar é melhor deixar isto para outra altura. Não é? Vemos isto várias vezes acontecer. Então, o que é que a pessoa nos está a dizer? A pessoa, basicamente, está-nos a dizer que o caminho que está a ser feito é demasiado doloroso e, como é demasiado doloroso, a pessoa começa a pôr em dúvida e começa a chegar à conclusão que, eventualmente, não é o melhor caminho para chegar lá. Ok? Portanto, então, o processo de coaching depois vai desenvolver o caminho numa lista de atividades ou de tarefas, para ajudar a pessoa a entrar em ação. Para alguns de nós começamos a dizer, bem, mas isto é um processo de coaching. Sim, isto é um processo de coaching. A maior parte das pessoas tem dificuldade em aplicar isto. Eu vejo pessoas no dia a dia que têm muita dificuldade em aplicar isto. Para aqueles que, por exemplo, gerem equipas, muitas das vezes basta olhar para as equipas que têm, não é? Para as pessoas que têm, e veem que existem pessoas que têm dificuldade em entrar em ação. O que é isto de entrar em ação? Muitas vezes é perceber qual é o primeiro passo a dar, porque não é claro na mente delas. Ou então não entram em ação porque não sabem bem para que sítio querem ir. Ou então não entram em ação porque desconhecem as suas capacidades, acreditam que não é capaz e não entram em ação. E atiram a toalha ao chão demasiado cedo. Portanto, nós vemos de tudo hoje em dia. Pessoas que querem, mas que depois, na prática, quando começam a entrar em ação, falta-lhes a ação para poder concretizar e poder chegar aos seus objetivos. Portanto, eu como vos disse, quando quiserem fazer perguntas, sejam à vontade, ok? Certo? Portanto, eu gosto das masterclasses dinâmicas. Então, este quadro aqui, vou partilhar, vou mudar aqui o ecrã. Este quadro aqui. Para dar dinamismo, vou-te dizer prolongamento. Ok, menos mal. Quer dizer que hoje vamos ter aqui uma noite por aqui dentro, não é? Meia hora de prolongamento. Muito bem. Está a dar luta, está a dar luta. Então, eu partilhei aqui convosco esta tela, e esta tela revela muito, de uma forma muito clara, aquilo que normalmente acontece nas nossas mentes. Ou seja, nós vemos aqui aquelas linhas vermelhas que são as crenças limitadoras, não é? Nós estamos a perseguir um objetivo, depois de escolhermos o objetivo, estamos a perseguir o objetivo e às vezes atiramos a toalha ao chão, ou às vezes começamos a dizer, se calhar eu não vou conseguir. Ou às vezes dizemos, se calhar eu não tenho competência, eu não tenho experiência para isso. Então o que é que nós estamos a dizer? Estamos a dizer que acreditamos coisas e pelo facto de acreditarmos em algumas coisas, isso cria um obstáculo mental para nós entrarmos em ação. Ok? Portanto, isto chama-se uma crença limitadora. E normalmente, não é? Eu costumo dizer muitas vezes que tu és aquilo que acreditas. Portanto, se tu acreditas muito que és capaz, provavelmente tu vais fazer tudo para chegar lá. Agora, se tu, na tua mente, tens dúvidas sobre determinadas situações, provavelmente o que tu vais fazer é, em determinados momentos da tua vida, tu vais te questionar e se calhar vais desistir de perseguir os teus objetivos. Porque é isto dizer que são as crenças limitadoras. Isto acontece em todo tipo de profissionais, acontece no desporto, acontece às vezes em empresários, às vezes não, acontece com empresários, acontece com todas as pessoas que acreditam em determinadas coisas e pelo facto de acreditarem nessas coisas, depois falas de desistir, faz com que as pessoas optem por outros caminhos e às vezes por um caminho B, não é? Que normalmente é um caminho que demora menos tempo a ser feito, ou é uma distração, e então eu, como acredito que não sou capaz, ou então acredito em alguma coisa, não vou entrar em ação. Deixem-me dar um exemplo, que até é um exemplo bastante recorrente no mundo comercial. Quem está aqui e acompanha e trabalha com equipas comerciais e tem equipas comerciais, muitas vezes vê isto acontecer, não é? Que é dizer assim, se calhar este cliente não vai fazer negócio comigo, ok? Se eu acreditar isto, ok, é uma crença limitadora que eu tenho, provavelmente eu a seguir não vou fazer aquilo que devia ter feito, que é fazer um bom seguimento, ligar ao cliente com convicção,
fazer o seguimento com convicção, porque na minha mente eu não acredito que seja capaz, eu não acredito que o meu cliente vá decidir por mim. E como não acredito, e eventualmente até tenho medo de confrontar o meu cliente com o seu não, e nessa forma eu não faço seguimento. Ou então acabo por fazer seguimento quando o patrão, ou o meu colega, ou alguém me diz assim: olha, tu já falaste com o cliente XPTO? Eu, ei, nunca mais falei com ele, não é? E de repente vou ligar ao cliente XPTO e ele, amigo, eu já decidi isso, já fui pelo concorrente A, B ou C. Pronto. Isto acontece nas vendas, acontece nas lideranças, acontece no desporto, não é? Nós, quando, por exemplo, entramos em campo e acreditamos que somos capazes de ganhar, tudo acontece. Ou quando nós entramos numa prova e acreditamos que é possível realizar e ter um bom resultado, nós entramos, como eu costumo dizer, com a carne toda no assador, ok? E nós vemos isso, não é? Os profissionais, às vezes nós estamos a olhar para alguém, seja em qual atividade, em que atividade seja, e vemos uma pessoa a trabalhar com um afinco, a trabalhar com uma dedicação, a trabalhar com uma crença, nós dizemos, é um profissional espetacular. Porquê? Porque não é só aquilo que ele faz, é aquilo que se passa na mente dele ou dela. Portanto, a forma como eu encaro as situações faz com que eu me condicione para ter sucesso ou para ter insucesso. Portanto, se tu te condicionas para ter insucesso, provavelmente é isso mesmo que vai acontecer na tua vida. Se tu te condicionas para que as coisas vão correr bem, provavelmente as coisas vão te correr bem. Não é só o pensar que vai fazer as coisas, nós temos que pensar e depois temos que agir, mas agir com convicção, com atitude, com profissionalismo. Portanto, então, nós estamos a fazer um determinado percurso e nesse percurso que nós estamos a fazer existem aqui duas áreas que nós temos que perceber, que têm a ver com os nossos valores e com as nossas crenças. Então, nós muitas vezes, por exemplo, aliás, nós hoje estamos aqui todos, não é? Estão aqui 33 pessoas nesta masterclass e provavelmente todos nós partilhamos um valor em comum. Qual é? Já agora, qual é o valor que todos nós partilhamos em comum? Qual será? Eu estou a ouvir pessoas a falar os lábios, mas não tenho os microfones ligados, portanto, mas podem escrever no chat. Subir. Desculpa, Antónia? Sei lá. Crescer mais, subir mais. Crescer mais, não é? Por exemplo, o valor da aprendizagem, o valor de perceber mais, de progredir, de evoluir. Provavelmente todos nós que estamos aqui hoje, não é? Podíamos estar a fazer outra coisa qualquer, mas estamos aqui porquê? Porque partilhamos o mesmo valor. Ou seja, quando nós percebemos os nossos valores, aquilo que nós valorizamos no dia a dia, nós também vamos perceber muitas das vezes as atitudes das pessoas, não é? Cada um de nós, eu costumo dizer, cada um de nós é uma pessoa toda diferente uma das outras. Eu costumo dizer, às vezes, na brincadeira do iceberg, que somos todos icebergs diferentes. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que cada um de nós valoriza coisas diferentes. Eu, quando percebo que uma determinada pessoa valoriza uma determinada situação, um determinado contexto, tem um valor muito forte que o faz mover, então, essa pessoa, e quando nós tocamos nesse valor, podem acontecer duas coisas. Quando nós violamos esse valor dessa pessoa que é extremamente importante, a pessoa vai ter uma reação, que é uma reação, às vezes, não é, fora da caixa, que é, faz uma coisa e nós dizemos, mas eu não percebo como é que tu reagiste assim. Pois não, porque estás a tocar, estás a filmar um valor para mim é muito importante. Okay? E então, quando nós vamos ao encontro do valor das pessoas, o que é que acontece? As pessoas, não é? Cria-se aqui parece uma empatia, porque valorizamos a mesma coisa, não é? Isto é importante em qualquer contexto. É importante no contexto, por exemplo, comercial, é importante no contexto da liderança, é importante no contexto desportivo, é importante em qualquer contexto. Nós percebemos o que é que cada um de nós valoriza, porque dessa forma nós conseguimos ir ao encontro daquilo que as pessoas mais valorizam e aquilo que as pessoas mais gostam. Normalmente os valores são aquilo que é mais importante para nós e dessa forma são os nossos pilares. Nós valorizamos determinadas coisas e temos uma determinada reação. Okay? Provavelmente, às vezes, nós estamos numa fila de trânsito, não é? E vemos um carro a passar à nossa frente, há pessoas que dizem assim, ok, olha, passe, e há outras que começam lá
mão na buzina, a buzinar, porquê? Porque provavelmente uns dizem assim, ok, não me apetece chatear, e outros dizem assim, eu valorizo muito a cidadania, valorizo muito o respeito, então eu vou tocar na buzina porque esta pessoa está a violar um valor que é muito importante para mim, ok? Portanto, então os valores fazem com que as pessoas também entrem ou não em ação. Portanto, quando uma pessoa diz está a fazer uma determinada coisa e começa a desistir e diz isto não vale a pena, ouçam a palavra que ela está a dizer, isto não vale a pena. Quer dizer que num determinado momento a pessoa deixou de valorizar aquilo que era o seu objetivo. E como deixou de valorizar aquilo que era o seu objetivo, por muito importante que numa primeira fase seja, a pessoa desiste. Então, é por isso, e isto é uma das razões, que as pessoas muitas vezes desistem dos seus objetivos. Porquê? Como não é claro os valores que vão viver, e aqui num processo de coaching isto é muito trabalhado, que é, tu vais atingir aquele objetivo lá à frente e diz-me uma coisa, como é que tu te vais sentir, ok? Que valores tu vais viver quando chegares lá? Porque quando nós começamos a fazer a ligação daquilo que são os objetivos e daquilo que nós valorizamos cada um de nós percebemos como é que podemos motivar as pessoas para poder entrar em ação, para fazer com que realmente essas pessoas possam atingir os seus objetivos. Portanto, os seus valores são importantes. E vocês, por exemplo, já viram isso e veem isso nas vossas vidas. Eu posso-vos dizer, há uns anos atrás, fui convidado para ir trabalhar para a China. Já lá há uns anos, e chegaram a uma empresa de headhunting e disseram, Miguel, temos aqui uma oportunidade para poderes ir trabalhar para a China, já selecionamos, fazes parte da lista de 3 pessoas para ir trabalhar aí para Xangai, para uma fábrica, para um diretor de fábrica. E eu, isto é interessante, é muito interessante. E depois eu saí e ia pelo caminho a pensar, bem, como é que vai ser quando eu chegar a casa, não é? Como é que vai ser quando eu dizer à Susana, que é a minha mulher, olha, recebi uma proposta para ir para a China. Então cheguei a casa nesse dia e disse, olha, Susana, tenho aqui uma proposta muito interessante para ir trabalhar para a China. E ela respondeu-me assim, vamos, quando é que fazemos a mala? Isto foi interessante, porquê? Porque nesta altura, não é? Agora olhando para trás, porquê é que era interessante? Primeiro, porque ela adora viajar e naquela altura ainda não tínhamos filhos. E, portanto, ir para a China sem filhos é completamente de ir para a China com filhos. Portanto, era algo que realmente faria sentido. E, portanto, os valores começam aqui a trabalhar, não é? E agora imaginem o seguinte, imaginem um casal qualquer em que uma das partes recebe um convite, por exemplo, para ir trabalhar ou para outro país distante. E a outra parte fica cá, a outra cara metade fica cá em Portugal. E se essa pessoa, por exemplo, valorizar muito a família, provavelmente essa pessoa vai estar no estrangeiro e vai estar com a sua mente sempre na família, porque valoriza muito a família. E se calhar ao fim de algum tempo vai dizer assim, epá, eu aqui se calhar até estou a ganhar muito dinheiro, eu aqui se calhar sinto-me realizado, mas eu sinto falta da família. E pode desistir, porque a família, o valor da família é um valor muito forte. Portanto, os valores têm um impacto muito grande naquilo que são da perseguição dos objetivos. E nós temos que perceber quais são os valores das pessoas, tal e qual como as crenças têm um impacto muito grande. Alguma questão? Então, vamos prosseguir. Então, o nosso propósito, não é? Aquilo que nós queremos atingir na nossa vida é algo importante. O propósito. E vejam isto, o que é isto do propósito? É aquilo que nos move, não é? Eu tenho um propósito, eu posso partilhar convosco aquilo que é o meu propósito é poder ajudar milhões de pessoas em todo o mundo. E o que é isto, ajudar milhões de pessoas em todo o mundo? É ajudar pessoas a serem mais felizes e a serem mais produtivas e atingirem os seus objetivos. Este é o meu propósito, é poder chegar a milhões de pessoas em todo o mundo. É o meu propósito. E é isto que me move todos os dias, e por isso mesmo é que eu hoje estou aqui e estou a ajudar, neste caso, 35 pessoas, para que deixe uma semente de algo que as pessoas poderão aplicar nas suas vidas no futuro para poderem atingir os seus objetivos. Uma pequena semente que fica aqui plantada e que há de germinar e que há de dar frutos na vossa mente. E, portanto, este é o meu propósito. E agora pergunto-vos, qual é o vosso propósito? Para vocês responderem a essa pergunta, há várias formas de o fazerem, ok? A primeira forma é, que marca gostariam de deixar neste mundo? Qual é a marca que vocês gostariam de deixar neste mundo? Pensem por segundos, não é?
no momento em que estão a partir desta terra, com o dever de missão cumprida, que marca é que vocês gostariam de deixar nesta vida, ok? Que marca? Como é que os vossos amigos vão falar de vocês? Como é que os vossos filhos, os vossos netos vão falar de vocês? Qual é a marca que vocês gostariam de deixar neste mundo? E provavelmente, quando vocês começam a responder estas perguntas, vocês começam a perceber qual é o vosso propósito. Portanto, pensem nesta situação. Pensem, por exemplo, que vocês estão naquele dia, né, no vosso funeral, daqui a muitos, muitos anos, e tiveram uma vida plena, uma vida cheia. E, portanto, chegou, a lei da vida chegou o nosso dia. Imaginem que estão nesse dia e têm a capacidade de ouvir. Vocês estão na urna e têm a capacidade de ouvir. O que é que vocês gostariam de ouvir? Os vossos amigos, quando se aproximam, dos vossos familiares, dos vossos filhos, dos vossos colegas de trabalho. O que é que vocês gostariam de ouvir nesse momento? Ok? Foi um bom pai, foi uma boa mãe, foi um ótimo colega, foi um ótimo líder, foi um atleta espetacular, foi um treinador espetacular, okay? Foi uma pessoa que conseguiu ajudar-me e a encarreirar a minha carreira. Qual é a marca que vocês gostariam de deixar neste momento? Qual é o vosso propósito? E, portanto, quando vocês começam a trabalhar no propósito, o que é que acontece? Começa-se a criar aquilo que nós chamamos do efeito do burning desire. O que é isto? É o desejo ardente que me motiva todos os dias a perseguir um determinado conjunto de objetivos. Eu posso me motivar por várias coisas, mas quando eu tenho em mente algo que é muito forte, um legado que eu quero deixar, isto é extremamente motivador. É aquilo que faz-me todos os dias sair da cama como uma mola, porque eu penso naquilo que eu quero atingir, é de tal maneira forte para mim e eu entro em ação e persigo esse objetivo. Aliás, eu posso vos dizer que há várias coisas escritas sobre o propósito. Um dos livros mais incríveis que eventualmente vocês podem ler, se ainda não o leram, que é o Pense e Fique Rico, de Napoleon Hill. Okay? Se vocês, não sei se sabem a história do Napoleon Hill, assim muito brevemente, foi uma pessoa que escreveu sobre, portanto, entrevistou várias pessoas ao longo da sua vida, pessoas de sucesso que viveram no final do século XVIII e princípio do século XIX, e tentou perceber quais eram os princípios do sucesso dessas pessoas. E havia sempre uma coisa comum em todas elas, que era o propósito, que é aquela chama ardente que fazia com que as pessoas realmente entrassem em ação todos os dias, perseguissem com convicção e nunca desistissem todos os dias. Porque muitas vezes as pessoas começam a entrar em ação e depois atiram a toalha à ação, não é? Mas já há outros que acontece alguma coisa, levantam-se e continuam. Acontece outra coisa, levantam-se e continuam. Acontece outra coisa, levantam-se e continuam, e por aí fora. Portanto, essas pessoas têm algo diferente. E, normalmente, não é nenhum dom. É algo que é na sua mente. Portanto, aquela força mental de eu caí ao chão, mas eu levanto-me rapidamente e amanhã é um novo dia. Next. Porque amanhã eu tenho mais coisas para fazer. Portanto, este propósito, esta força ardente, molde-nos todos os dias. Portanto, então, deixem-me falar aqui de 7 regras para podermos atingir e fazer algo diferente nas nossas vidas. Então, que 7 regras são estas que eu queria partilhar convosco? Primeiro, é a atitude que tu és um campeão. E eu costumo dizer isto, não é? Que nós todos somos campeões. Aliás, nós todos somos filhos de campeões. E somos filhos de um espermatozoide que correu e foi o primeiro entre milhões. Portanto, quando alguém diz-me assim, eu sou um coitadinho, não, tu és um filho de um campeão. Provavelmente a vida ou as arguras da vida condicionaram-te e agora tu até duvidas de ti. Mas nunca te esqueças, tu és filho de um campeão. Foste o primeiro a chegar à meta num determinado momento da tua vida. Correste contra milhões e chegaste lá. Foste o primeiro a chegar lá. És filho de um campeão. Portanto, nunca te esqueças. E se nós tivermos esta atitude que é eu todos os dias posso fazer melhor, eu todos os dias vou ser melhor, provavelmente a tua vida começa a mudar. A segunda regra
é a regra do olhar para o lado. Atenção, que olhar para o lado não é copiar. É copiar, aprender e fazer melhor. E, portanto, nós não temos de ter vergonha de olhar para o lado, ver aquelas pessoas que nos rodeiam, aqueles que fazem melhor e aprender com eles. Portanto, se eu vejo que alguém faz melhor do que eu posso-vos dizer que, por exemplo, eu tenho vindo a acompanhar algumas pessoas nestas áreas de desenvolvimento pessoal e tenho visto que, por exemplo, a qualidade dos vídeos é diferente da minha. Eu comecei a questionar, ora bolas, realmente estas pessoas fazem aqui uns vídeos que têm uma qualidade espetacular. Como é que se faz isto? Então, comecei à procura, não é? Olhei para o lado, percebi como é que as pessoas faziam e hoje, por exemplo, estou a utilizar aqui uma nova tecnologia com mais câmaras, com câmaras de qualidade, em que eu posso mudar as câmaras entre a apresentação, posso mudar para outra câmara que tem ali, ou então posso mudar para a câmara que tenho aqui atrás para ver o quadro. Portanto, eu posso fazer isto muito rapidamente. Porquê? Porque decidi olhar para o lado, decidi perceber como é que os outros faziam e, dessa forma, também quero mudar a experiência com que as pessoas estão numa formação minha. Portanto, quero ser melhor. Portanto, olha para o lado, vê como é que os outros fazem e melhora, aplica, estuda, aplica. Investe tempo em ver os outros, investe tempo em aprender com os outros e aplica, melhora todos os dias. Portanto, esta é a segunda regra que eu queria vos falar para realmente nós podermos ter uma vida diferente. A terceira regra é a regra do 1%. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se eu for melhor todos os dias 1%, ou seja, 1% não custa nada. É aquela história do danoninho, não é? Que é um bocadinho de cada vez. Portanto, se eu tiver isto na minha mente que é, eu amanhã quero ser 1%, ou seja, 1% melhor do que fui ontem, eu corro o risco de chegar ao final do ano e sou 365% melhor do que era no princípio do ano. Vejam a diferença. Portanto, então se nós tivermos isto na nossa mente, que é a melhoria contínua, que é eu amanhã fazer algo que me vai ajudar a melhorar. Uma coisa pequena. Não é? Nós costumamos muitas vezes dizer, então, como é que se come um porco? Aos bocadinhos, não é? E, portanto, como é que nós vamos melhorar? Aos bocadinhos. Então, se nós pegarmos e melhorarmos todos os dias 1% e nunca desistirmos, nós vamos chegar ao final do ano e vamos ser pessoas completamente diferentes daquilo que éramos no princípio do ano. Portanto, a regra do 1%, melhorar um bocadinho todos os dias, fazer um esforço para que o dia da manhã eu melhore alguma coisa na minha vida. Portanto, eu estou a fazer, imaginem hoje uma coisa, e começo a dizer, oh Miguel, tu demoras muito tempo a fazer isto. Será que não há uma forma de fazer isto mais rápido? E às vezes a forma é ir ao Google e perguntar ao Google. E tenho vários exemplos em que já fiz isto e melhoro todos os dias rapidamente. Portanto, de repente eu estou a fazer algo, a praticar um desporto qualquer. Epá, o que é que eu posso fazer para melhorar amanhã? Será que eu posso fazer algo de uma maneira diferente que me vai dar um resultado? E, portanto, se eu estiver isto na minha mente, eu vou melhorar todos os dias. Epá, eu estou na área comercial. O que é que eu posso fazer hoje para melhorar qualquer coisa amanhã? Então, eu posso, deixa-me pensar como é que posso melhorar aqui o contato com as pessoas. Eu ouvi dizer aqui no PNL que existem umas técnicas, por que não? Vou aplicar, vou aprender, vou ver e vou melhorar todos os dias. Portanto, é a regra do 1%. Se nós tivermos isto na nossa mente, a regra da melhoria contínua, e melhorarmos um bocadinho todos os dias, é fácil. Normalmente, o que é que acontece? Quando nós passamos do 8 para 80, nós não acreditamos. O nosso cérebro não acredita. Porque é ir de uma posição onde nós estamos para algo que é muito difícil lá chegar. E então nós dizemos, assim não vamos conseguir, não. Mas se tu fizeres todos os dias um bocadinho, tu vais chegar lá e vais conseguir chegar lá. Então, a quarta regra que eu tenho convosco é a regra do compromisso. E esta é importante, não é? É a regra do compromisso connosco e com os outros. Portanto, primeiro, compromete-te contigo. E é importante que te comprometas contigo, porque se tu fores uma pessoa de compromisso contigo própria, o teu cérebro vai perceber isso. Então, pensem no seguinte. Vocês dizem assim, eu a partir de hoje vou, vamos supor, começar a fazer uma coisa. E chegas no dia seguinte e não fazes.
Vou-te dar uma novidade. O teu cérebro está sempre a ver o que tu estás a fazer. O teu cérebro acabou de perceber que tu não és uma pessoa de confiança, não és uma pessoa de compromisso e vais falhar. E, portanto, vais falhar hoje, tens um padrão instalado e vais falhar noutras coisas quando dizes, eu faço isto, ou eu vou fazer aquilo, ou eu quero fazer isto. Provavelmente tu vais desistir rapidamente porque não tens compromisso contigo próprio. Portanto, então, a regra do compromisso é nós desenvolvemos connosco próprios, primeiro o compromisso. Nós somos pessoas de compromisso para com nós próprios, para depois podemos ser pessoas de compromisso para os outros. Faz sentido? Então, a quinta regra que eu queria partilhar convosco é foco no que eu quero que aconteça. E isto é algo que pode ser trabalhado todos os dias, mais uma vez. Então, o que é que acontece? A maior parte das pessoas foca-se naquilo que não quer que aconteça. Então diz assim, eu tenho que fazer isto para ali o meu chefe não me despedir. Ou então, eu tenho que fazer isto para poder ser convocado para o jogo. Ou então, eu tenho que me esforçar um bocadinho no treino para amanhã o meu treinador se lembrar de mim. Ou então, eu tenho que fazer isto para qualquer coisa. Então, as pessoas estão focadas naquilo que não querem que aconteçam. A maior parte de nós está focado naquilo que não quer que aconteçam. Um exemplo prático do dia a dia. Provavelmente, eu sei que convosco aqui não acontece, mas pessoas que trabalham convosco ou pessoas que estão lá fora desta workshop, provavelmente o que é que acontece? Dizem assim, eu amanhã não posso esquecer de ligar ao Miguel Beirão. Já foste. Olha o que tu estás a dizer ao teu cérebro. Não te podes esquecer que tens que ligar ao Miguel Beirão. Então, como é que tu deves dizer? Tu deves dizer, eu amanhã tenho que me lembrar de telefonar ao Miguel Beirão. É completamente diferente. O nosso cérebro lida mal com a palavra não. E, portanto, se eu digo, não quero, não posso esquecer, provavelmente tu vais te esquecer, porque o teu foco está no esquecer. E como o teu foco está no esquecer, tu acabas por esquecer. Acabaste de dar um comando ao teu cérebro. Esquece de ligar ao Miguel Beirão. Provavelmente todos vocês têm telemóveis ou todos vocês têm computadores. E pergunto-vos, o vosso computador tem um esquecete ou tem um lembrete para vos lembrar das coisas? Aquelas notificaçõezinhas que aparecem nos vossos computadores, nos telemóveis, são esquecetes ou são lembretes? Provavelmente não são esquecetes, não dizem assim, não te esqueças de ligar ao Miguel Beirão. Dizem-te, ligar ao Miguel Beirão, ou dizem-te, atenção, daqui a 15 minutos vai ter uma reunião, ou atenção, daqui a 15 minutos tem que fazer qualquer coisa. Portanto, lembram-nos daquilo que nós queremos fazer. Então, é importante nós começarmos a treinar a nossa mente, e muitas vezes nos nossos diálogos internos, nós começamos a orientar a nossa mente para aquilo que eu quero que aconteça. Portanto, eu amanhã, se eu quiser levantar cedo, digam assim, amanhã quero levantar cedo, cheio de energia e quero acordar às 8 da manhã. Provavelmente é mesmo isso que vai acontecer e vai acontecer sem despertador. Porque vocês acabaram de dar uma ordem nítida ao vosso cérebro que eu quero acordar a uma determinada hora. Todos nós já passamos por isto, não é? Quando nós temos um evento importante qualquer no dia seguinte e temos que levantar cedo, pomos o despertador até às vezes 15 ou uma hora mais cedo e nós acordamos antes do despertador. Porquê? Porque nesse dia nós fizemos a coisa certa, que foi, dissemos ao nosso cérebro, eu tenho que me levantar cedo, tenho que levantar até às horas, a tal hora. E às vezes até fazemos isso de uma forma inconsciente, mas fizemos. E o nosso cérebro marcou e conhece o nosso biorritmo e acorda-nos às vezes 5, 10 minutos antes do despertador. Portanto, começa a dizer ao cérebro aquilo que tu queres que aconteça. Portanto, focado naquilo que eu quero que aconteça e não naquilo que eu quero que não aconteça. E dessa forma, quando nós, nos nossos diálogos internos, começarmos a focar naquilo que eu quero que aconteça, há coisas maravilhosas que acontecem no nosso cérebro. O que é isto? Primeiro é o condicionamento para aquilo que eu quero que aconteça. Por exemplo, eu quando vou para algum sítio e quero chegar lá, quero estacionar. Portanto, eu já estou no caminho e já estou a dizer à minha mente, tenho que chegar lá e tenho que estacionar. Ouçam, eu em 90% dos casos, eu tenho sempre estacionamento à porta. É com sorte? Não. Eu condiciono-me a mim próprio porque quero chegar lá e quero estacionar. Eu não começo a dizer, isto vai ser muito difícil estacionar lá. Já estás a fazer asneira. Estás a dizer ao teu cérebro aquilo que não quero que aconteça. Portanto, começa a trabalhar de forma a dizer ao teu cérebro aquilo que quer que aconteça. Portanto, amanhã vais ter uma reunião muito importante. Então, começa a dizer
ao teu cérebro, vais ter uma reunião muito importante e vai correr bem. Se começas a dizer vai correr mal, provavelmente nessa noite vais ter insónias, vais dormir mal, vais acordar cansado, vais chegar à reunião com os olhos todos esbugalhados e as pessoas, os seus intervenientes, dizem assim: "Epá, esta pessoa não é de confiança, a cara dela está toda machucada", ok? Portanto, condiciona-te para aquilo que eu quero que aconteça. Foca-te naquilo que eu quero que aconteça. O nosso sistema de ativação reticular, o nosso SAR, é incrível nisto. O que é isto, o SAR? O SAR é uma pequena parte do nosso cérebro, na base do nosso cérebro, que filtra a nossa informação, ok? Mas filtra de acordo com aquilo que são as nossas prioridades, os nossos propósitos. É normal, muitas vezes, nós, de repente, estarmos a pensar numa coisa e essa coisa acontece. Ou então, por exemplo, estamos a pensar num carro que queremos comprar e de repente começamos a ver esse carro todos os dias, ok? Isto chama-se sistema de ativação reticular, ou seja, nós ativamos o nosso sistema de ativação reticular para uma determinada coisa e o nosso cérebro começa a filtrar toda a informação. E às vezes dá-nos evidências de coisas que nem sequer são verdade. Por exemplo, se nós começarmos a pensar e a focar, eu tenho muito azar, eu tenho muito azar, eu sou muito azarado, eu não percebo, a mim acontece-me tudo e mais alguma coisa. Provavelmente, o que é que vai acontecer? O teu cérebro vai começar a estar focado em tudo que te acontece mal. E deixas de ver, entre aspas, aquilo que te acontece bem. Então, o que é que acontece? O que te acontece bem é rapidamente apagar o teu cérebro. E aquilo que fica na tua memória, que o sistema de ativação reticular entra, é aquilo que é o teu azar. Por exemplo, como é que nós descobrimos uma pessoa no meio de uma multidão? Nós lembramos dessa pessoa, da fisionomia dessa pessoa e de repente começamos a fazer scan. Não é? E o que é que acontece? O nosso sistema de ativação reticular, de repente, no meio de uma multidão, localiza uma determinada pessoa, que era a pessoa que nós estávamos à procura. Porquê? Porque nós mentalizamos a pessoa, focamos, e no meio de, às vezes, centenas e centenas de pessoas, começamos a... E de repente, olha, está ali a pessoa com quem eu queria falar ou a pessoa com quem eu queria encontrar. Portanto, isto é o sistema de ativação reticular a funcionar, extremamente potente. Se vocês educarem o vosso sistema de ativação reticular focado naquilo que eu quero que aconteça, provavelmente vocês vão ver as coisas que as outras pessoas não veem. É por isso que às vezes há pessoas, não é, que estão lado a lado, veem uma determinada oportunidade, seja ela qual for, uma diz assim, isto é para mim, e a outra diz ao lado, se calhar isto tem muitos riscos. Porquê? Porque se calhar essa pessoa, o sistema de ativação reticular dessa pessoa está focado nos riscos, está focado naquilo que eu não quero que aconteça, e começa a dizer, se eu me meter no negócio, ainda vai correr mal, ainda isto, aquilo, e o outro, não, eu vou meter no negócio e isto vai correr bem. Pronto, é o sistema de ativação reticular a funcionar. Agora, pensem nisto aplicável em todas as vertentes das nossas vidas. Portanto, quando nós começamos a focar muito numa determinada situação, às vezes parece que o destino, não é, nos ajuda e acontece. Às vezes acontecem más coisas e às vezes acontecem boas coisas. Depende muito daquilo que é o teu foco e daquilo que me direcionas o teu sistema de ativação reticular. Sexta regra. É a regra da superação. Mas não é superação, é superação. E o que é que acontece? Se nós queremos ter resultado, nós temos que entrar em ação. Normalmente, o resultado que nós obtemos é proporcional ao esforço que nós aplicamos, certo? Portanto, então, se eu quero ter um resultado mais ou menos e trabalho mais ou menos, provavelmente vais ter um resultado mais ou menos. Agora, se queres ter um grande resultado, tu vais ter que trabalhar muito, não é? A sorte dá muito trabalho. E então, a isto eu chamo a regra da superação. Se tu focas naquilo que queres acontecer, focas os teus esforços, pões a carne toda no assador, fazes o quilómetro extra, provavelmente o teu resultado vai ser o resultado que tu estás à espera, um grande resultado. Agora, se acordas de manhã e dizes assim, vou estar aqui mais 5 minutos na cama, e depois mais 5, depois mais 5, depois mais 15, mais 30, mais 1 hora, e de repente, são 10 horas. Já foste, já passaram 2 ou 3 horas de trabalho. Portanto, depois diz assim, o meu resultado, o que é que tens feito para conseguir o resultado? Portanto,
na maior parte das atividades, tirando aqui o jogo e o azar, não é? A sorte e o azar, a maior parte das atividades, e mesmo aí é preciso fazer alguma coisa, não é? Porque se tu queres que saia Euromilhões, há uma coisa que tens de fazer, pelo menos é registrar Euromilhões. Há aí muito boa gente que diz assim, eu gostava muito que me saísse Euromilhões. E a ação, ei, não registrei o Euromilhões. Já foste. Então como é que queres fazer uma coisa se não tens ação? Portanto, já estão aqui a ver. Portanto, e eu mesmo, para ter sorte, tenho que fazer qualquer coisa, muitas vezes. Portanto, então, superação dá um super resultado. Focado naquilo que eu quero que aconteça, ok? Trabalha todos os dias como se fosse o último dia da semana, o último dia dos meses, não é? Nós, normalmente, quem trabalha com equipas ou quem trabalha com empresas ou mesmo com atletas, o que é que acontece? Nós começamos a aproximar o resultado e parece que naquele momento começa-se a chegar um evento qualquer, e naquele momento parece que as pessoas começam todas a trabalhar mais, não é? Está a chegar ao fim do mês, é preciso atingir um determinado resultado e naquela semana, e o resultado aparece, não é? Estamos a chegar ao fim do ano, temos que atingir no final do ano o resultado, vamos todos ali, energia, e o resultado apareceu, ok? Estamos a contar a trabalhar para entrar numa competição, temos um espaço muito grande, começamos a trabalhar, ainda falta, deixa-me descansar um bocadinho, e pá, agora só falta um mês, agora é que tem que ser, agora é que tem que treinar todos os dias, agora é que tem que acontecer isso todos os dias, e depois com muito esforço as coisas acontecem, ok? Então o que é que acontece? Imaginem que se nós mudarmos o nosso mindset, que é trabalhar todos os dias como se fosse o último dia da semana, o último dia do mês, o último dia do ano. Bem, o resultado seria estratosférico. Porquê? Porque nós, em vez de pensarmos, epá, ainda estamos em março, ainda falta tanto tempo para chegar ao ano, ou chegar ao final do ano, não é? Começávamos hoje a dizer, epá, amanhã é 31 de dezembro, vou trabalhar como se não houvesse amanhã para fechar o resultado. Se nós tivéssemos esta atitude desde o primeiro dia do ano, desde o primeiro dia da semana, desde o primeiro dia do mês, os nossos resultados iriam ser estratosféricos, ok? Mais uma vez, a super ação. Sétimo lugar, foca-te e visualiza o propósito. E o que é isto? O propósito é aquilo que nos move, é aquilo que nos faz acordar todos os dias. Mas focar no prazer máximo. Eu costumo dizer que a maior parte das pessoas foca-se no prazer mínimo, ou foca-se na tarefa ou na dor da tarefa. Deixem-me dar-vos um exemplo que todos nós compreendemos e se calhar alguns de nós já passamos por isso. Então o que é que acontece? Agora imaginem uma pessoa que diz assim, vou começar a fazer uma dieta, tenho que perder uns quilos, estivemos aqui todos confinados, ganhei aqui 3 ou 4 quilos, e agora que estamos a falar de desconfinamento, agora é que vai ser, vou recuperar isto tudo, ok? Vou perder uns quilos, vou fazer isto, vou fazer aquilo. Então o que é que acontece? A pessoa, não é, elabora até mentalmente um plano, começa a fazer umas caminhadas, começa a ter cuidado com a alimentação, e há uma coisa muito interessante que acontece. É que às vezes nós começamos a fazer caminhadas ou fazemos algum exercício físico, ficamos com dores no corpo, e depois dizemos, epá, não sou feito para isto. É? E, portanto, ou seja, começo-me a focar na dor da tarefa, de realizar a tarefa, em vez de me focar lá à frente no prazer máximo de me ver mais elegante. Então, o que é isto, o prazer máximo? É eu poder visualizar o momento em que as coisas acontecem. Por exemplo, visualizar eu a ganhar alguma coisa, visualizar eu a ter um determinado resultado que eu ambiciono. Portanto, eu vejo-me lá à frente e eu viajo no tempo. Imaginem que há alguma coisa que eu quero que aconteça a 31 de dezembro de 2020. Eu viajo até 31, mentalmente viajo até 31 de dezembro e vejo isso acontecer. Imagino na minha mente isso acontecer. Imagino rodeado pelas pessoas. Imagino-me a festejar isso acontecer. Okay? E quando isso acontece, na minha mente, eu estou focado no prazer máximo. E então começo a dizer, isto vale a pena, apesar de eu ter que fazer todos os dias uma caminhadazinha, ou de eu ter que deixar de comer o meu chocolatinho, ou deixar de comer estas entradinhas que são espetaculares, ou este copinho de vinho que não sei o que mais. Portanto, porque eu estou focado no prazer máximo. Estou focado no meu propósito, ok? Normalmente, quando as pessoas têm um propósito muito forte, as coisas acontecem. Parece que
tudo se move no sentido de nós atingirmos um resultado, ok? Parece que naquele momento toda a gente à nossa volta nos ajuda. Porquê? Porque nós ligamos o nosso sistema de ativação reticular, estamos a trabalhar que naquilo aconteça, porque aquilo é muito importante para nós, muito importante para nós. É um propósito, é algo que tem que acontecer mesmo. E quando algo tem que acontecer mesmo, nós movemos montanhas. Portanto, focar e visualizar o nosso propósito, focar no prazer máximo. Portanto, obrigado a todos por estarem aqui. Vemo-nos no próximo dia 15, neste workshop com o time, o Gaspar, o César e eu, liderado por mim. Vai ser muito curioso termos esta dupla visão do mundo do desporto e das empresas. Boa noite a todos e bom descanso. Obrigado. Boa noite, Miguel. Muito obrigado. Obrigado, Miguel. Obrigado. Obrigada, boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Sempre Henrique Dora. Obrigado. Obrigado.